E se não há atenção entre o presente século e o século futuro na sua vida, você deve se investigar. O problema não está no Evangelho. Na década de 80 do século XIX, a serva do Senhor recebeu uma concessão especial do Espírito Santo em uma série de visões. E também na guia, na coletânea de muitos escritos de historiadores, na composição de uma obra, quem sabe, uma das mais famosas de sua autoria, chamada O Grande Conflito, ou O Conflito dos Séculos, na sua versão original, The Great Controversy. Recentemente nós estivemos visitando sua última residência e a pessoa que fez o tour chamou a nossa atenção para algumas páginas originais que estavam ali no display, e nós tivemos condições de ver a caligrafia daquela velha senhora. Mas ela disse e nos explicou que várias e várias vezes, quando ela compunha estes manuscritos, isso depois ia para a mão dos seus assistentes que datilografavam, e depois de datilografado, ela tomava este conteúdo, este material, e revisava, ou seja, ela editava os próprios escritos. Essa não foi uma tarefa delegada a ninguém, ela editava os próprios escritos. Quando o compêndio de O Grande Conflito foi formado, antes de ir para o prelo, numa coletânea única, para ser publicada como um livro, a senhora White pediu que um dos capítulos fosse retirado deste livro, porque ela, em visão profética, viu que este livro chegaria às mãos de muitas pessoas, e essencialmente o trabalho da serva do Senhor é atuar como uma voz de repreensão, de instrução ao povo remanescente. Ela acaba ajudando outros de fora, mas essencialmente o seu papel é um papel interno. Vendo que este livro chegaria à mão de muitas pessoas, ela não achou conveniente e prudente que um dos capítulos fosse mantido nesta obra e pediu para que fosse tirado. Anos mais tarde, já depois de sua morte, os depositários dos escritos de Ellen White publicaram este capítulo num outro livro e numa nota introdutória explicaram o que eu acabei de dizer para vocês. Este capítulo é uma visão que ela teve de um comitê maligno. Ela viu o anjo rebelde reunido com os demônios, fazendo planos. E este capítulo está na primeira pessoa, e ele está entre aspas, porque é o próprio Satanás falando, e ela teve esta visão. Este é um capítulo inteiro do livro Testemunhos para Ministros, do capítulo 66. Eu extraí apenas uma pequena porção deste capítulo que nos interessa ao tema de hoje, mas todo o capítulo ele é extremamente relevante, porque você vê Satanás elaborando planos e instruindo o seu exército maligno para atrapalhar, complicar o desenvolvimento do plano de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo esse trecho que eu separei. Ela escreve, é o próprio anjo rebelde falando. Podemos separar muitos de Cristo pela mundanidade, luxúria e orgulho. Podem julgar-se salvos porque creem na verdade, mas a condescendência com o apetite, as paixões mais baixas que confundirão o juízo e destruirão o discernimento, causar-lhes-ão a queda. Devemos estar presentes em todos os seus ajuntamentos, especialmente em suas grandes reuniões, e a nossa tarefa muito sofrerá, e devemos exercer grande vigilância, e empregar todas as nossas artes sedutoras, para evitar que as almas ouçam a verdade, e por ela sejam impressionadas. No início do trecho que eu selecionei, ela coloca mundanidade, luxúria, orgulho. Esses são elementos, ferramentas muito fortes e vivas do presente século. A pergunta que eu faço a você essa manhã é se a vida que nós estamos levando, o estilo de vida que nós estamos levando, reflete os princípios de que reino? Nós passamos desapercebidos em meio a outros que não comungam de nossa fé em relação aos nossos hábitos,
em relação à nossa maneira de viver, em relação à forma como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente gasta o nosso tempo, a maneira como nós nos apresentamos, como nós nos vestimos. Tem gente que está rebaixando esse tipo de coisa a um nível de quase insignificância, como se isso fosse apenas uma besteira do passado, como se essas coisas não valessem mais.